meu querido amigo Jeremias Neto, boa tarde. Que honra poder escrever para o teu programa. Sabedora que sei da tua grande audiência, olha, é um prazer imenso contar a minha história. História que eu vou lhe dizer. Você sabe que quando foi em 1994, 95, eu até comecei a escrever um livro, o livro da minha vida. Mas acabou não dando certo, pela falta de verba. Olha, é muito difícil essa coisa de escrever livro no país. A minha história foi tão incrível, quer dizer, não há nada de anormal. Eu não fui abduzida, eu não tive um encontro sobrenatural com nenhum extraterrestre, não. Mas eu vivi uma história diferente. O meu sonho é ainda escrever um livro da minha história. Quem sabe, Jeremias, algum editor famoso esteja te ouvindo nesse momento, se interesse pela minha história e publique o meu livro. Claro, eu não estou mandando um livro para você ler, mas eu estou escrevendo uma carta, porque sabendo que a minha história alcançará tantas pessoas através do seu programa, já me deixa por demais satisfeito. Eu me chamo Silvia Helena Ribeiro, sou capixaba, nasci em Vila Velha, Espírito Santo. Lá eu nasci, lá eu cresci e lá eu vivi, até eu completar os meus 19 anos. Filha de um casal maravilhoso, meu pai marceneiro, a minha mãe dona de casa, eu e mais 4 irmãos. Eu a única mulher da família, a mais mimada, a caçula, 19 anos, meu Deus do céu. O Paulinho, o Eduardo, o Alexandre e o Cristiano matavam qualquer um por minha causa. E eu era uma moça comportada. Olha, eu nunca fui uma moça namoradeira. Eu nunca fui, não que eu seja santa, Jeremias, longe disso. No decorrer da minha carta, você e seus ouvintes perceberão que não se trata de nenhuma santidade exacerbada. O que acontece é que eu sempre fui muito na minha. Eu nunca fui muito de sair de casa, eu nunca fui muito de badalar por aí. Eu sempre fui mais caseira. Sabe aquele programa? Televisão, jantar, televisão e cama. Eu sempre fui isso. Mas uma coisa eu tinha dentro de mim. Olha, eu tinha vontade de crescer na vida. Eu tinha vontade de crescer na vida. Éramos pobres, é bem verdade, mas eu queria crescer na vida. E querendo crescer na vida, é que eu fui para o Rio de Janeiro, morar na casa de uma tia, a tia Eunice. Eu iria fazer um curso, Jeremias, durante a noite. Era um curso muito interessante. Eu sempre gostei muito do trato com as pessoas. Eu sempre gostei. Olha, eu vou até mais longe. Se eu tivesse nascido numa família rica, isso também não é desculpa, mas certamente eu teria sido uma médica, geriatra. Eu sempre gostei de cuidar dos velhinhos. Então, através da minha tia Eunice, que morava no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que iria ter um curso para capacitação de pessoas no cuidado com os velhinhos, com gente da terceira idade. Então eu fui para o Rio de Janeiro, morar por um tempo na casa da tia Eunice, irmã de minha mãe, com quem se dava inclusive muitíssimo bem. Deixo a cidade de Vila Velha no Espírito Santo, fico no Rio e pelo Rio de Janeiro eu me apaixono. Aliás, Jeremias, quem é que não se apaixona pela cidade do Rio de Janeiro? Eu não sei se você já esteve lá, se é bem verdade que já deve ter ido, e nem sei quantas vezes você esteve, mas o que eu posso dizer é, o Rio de Janeiro continua lindo. E aí eu começo no Rio de Janeiro a fazer esse curso. Evidente que a minha tia Eunice também não possuía e não tinha muitas posses. Não era uma pessoa de muitas posses.
E aí, Jeremias, eu começo a me envolver com a cidade. Sabe quando você vai por uma determinada situação e começa a se encantar pelo ambiente, pelas pessoas, pelas oportunidades, por tudo. E eu decidi, liguei para minha mãe, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e falei: mãe, pai, eu vou ficar aqui no Rio de Janeiro. Ô mãe, eu sinto, mãe, que aqui é o meu lugar, a cidade aqui é grande, é enorme. Nossa, mãe, eu já encontrei um montão de artistas. Mãe, ontem eu fui andar na praia e eu dei de cara com o Tarcísio Meira e com a Glória Menezes. Se eu tivesse uma máquina fotográfica, teria tirado uma foto, mãe. Filha, você não vai voltar para casa? Mãe, não, mãe, eu vou ficar. E ó, a tia Eunice até já disse que tem um emprego mais ou menos em vista. Ela conhece um homem que trabalha num hotel muito famoso aqui do Rio de Janeiro. A senhora já ouviu falar do Copacabana Palace? Eu já, filha. Quem é que não conhece o Copacabana Palace? Então, mãe, eu acho que é lá que eu vou trabalhar. Não, eu sei, eu vou entrar como arrumadeira. O salário não é aquele salarião, mas já é um dinheiro para que eu possa ajudar a tia Eunice nas despesas da casa, né, mãe? Ela é sozinha, é viúva e precisa de ajuda, vive de uma aposentadoria. Ô filha, a gente tá morto de saudade. Calma, mãe, eu vou até ir vê-los e depois eu volto de vez. E assim eu fiz. Eu fui até Vila Velha, no Espírito Santo, fui conversar com o meu pai, fui conversar com a minha mãe. Eu queria acertar, deixar tudo acertadinho, bonitinho, e eu comecei em 1980. Primeira vez que eu entrei no saguão do Copacabana Palace. Que hotel maravilhoso. 1980, embora o Copacabana Palace vivia uma fase de desprestígio. Você sabe, Jeremias, que o Copacabana Palace é um hotel muito antigo. Foi fundado em 1919. Mais de 200 suítes. Pertenceu à família Guinle até 1989, quando eles venderam para um grupo hoteleiro. Em 1985, projetou-se inclusive a sua demolição. Foi um pedido, para o teu ouvinte entender, Jeremias, a importância para o Brasil do Copacabana Palace, foi um pedido do então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, para que se construísse um hotel na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. Então se construiu o Copacabana Palace, depois teve um anexo, é um hotel de primeiríssima linha. Quem é que nunca sonhou em passar uma noite no Copacabana Palace? Pois lá você via gente de todas as regiões do mundo. Lá você conhecia argentinos, uruguaios, americanos, ingleses, japoneses, chineses, europeus, alemães. Nossa, gente de todos os lugares do mundo. E eu comecei a trabalhar naquele hotelzão. A menina tímida de Vila Velha, no Espírito Santo, correndo pelos corredores do Copacabana Palace, trombando com aquele monte de gringo. E foi exatamente por um gringo que o meu coração bateu mais forte. Jeremias, estava acontecendo no Rio de Janeiro, nessa época, uma espécie de congresso, um simpósio sobre odontologia na cidade do Rio de Janeiro. Eu sabia que era um encontro muito importante, onde dentistas do mundo todo viriam para este encontro. É aí que eu conheço o Dr. Michael. Dr. Michael, para ser precisa, Dr. Michael Stevens. O Dr. Michael, Jeremias, dentista, americano, lindo, 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 um americano. Não tem aquela aparência americana, não, ou melhor, não tinha aquela aparência americana. Não era aquela coisa assim brancona que a gente vê, não.
era um americano, mas um americano com um ar meio latino, com um olhar esverdeado, lindo. E a primeira vez que eu olhei para aquele homem, o meu coração bateu mais forte. Na época, Jeremias, tinha uma música do Lionel Richie que estava no auge do sucesso. Ela diz assim: Say you, say me. Eu não sei se você tem essa música aí. Eu não sei se você tem. Mas se você tiver, é muito válido. Eu lembro que o Lionel Richie estava arrebentando nas paradas de sucesso. E o Dr. Michael, o dentista, ele atravessava os corredores do Copacabana Palace cantando essa música. Say you, say me. E eu doida para saber o que aquele homem estava cantando. Eu doida para entender o que aquele gringo estava falando. E não é que o gringo foi com a minha cara também, Jeremias. Não é que o gringo foi com a minha cara também. E ainda que eu dissesse um pouco ou quase nada em inglês, nós conseguimos trocar algumas ideias. Embora nós, funcionários do Copacabana Palace, fôssemos proibidos de ter qualquer tipo de contato com os hóspedes. É assim até nos dias de hoje, e até de maneira mais rígida. Não, isso não era permitido. Mas eu percebia a ansiedade do Dr. Michael em falar comigo. Sabe aquela coisa de eu estou saindo de um quarto, ele está passando, eu estou atravessando o saguão, ele está vindo, eu estou passando pela piscina, ele está saindo da piscina, e ele me olhava, e ele ficaria no Brasil por 20 dias, e o que eu sabia é que era o seu nome, Michael Stevens, e que ele morava na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Jeremias, 20 dias foi o tempo suficiente para que eu me apaixonasse perdidamente por ele. E para que ele, Dr. Michael, se mostrasse o homem mais romântico, sensível, educado, gentil e amoroso do mundo. Foi ali mesmo, em sua suíte, no Copacabana Palace, numa tarde quente, aquele hotel de frente para o mar, que nós tivemos uma noite de amor incrível. Tivemos uma noite de amor memorável. Embora eu não pudesse dizer a ele muita coisa, e ele também não pudesse dizer muita coisa para mim, porque nós tínhamos uma barreira. Jeremias, o inglês em 1980 não era como hoje. Hoje o inglês é muito difundido. Hoje todo mundo fala inglês. Hoje tem 1 milhão de cursos de inglês. 1980, quem falava inglês, Jeremias, eram pouquíssimas pessoas. Eu não falava. Eu sabia aquela coisa de hi, how are you? Né? Very fine, thank you. A gente aprendia, inclusive no hotel, para se trabalhar no Copacabana Palace. Hoje já se exige ser bilíngue, mas na época não. Na época tinha que saber pelo menos o básico, né? Thank you, né? Follow me, que é siga-me. Isso eu sabia, mas o olhar do Michael para mim e o meu olhar para o Michael dizia tudo. Tivemos uma noite linda de amor. Eu não poderia cobrá-lo. Primeiro. Ele era um gringo. Eu sabia. Você sabe que eu não me deitei com o Dr. Michael enganada. Eu sabia que ele voltaria para os Estados Unidos em pouco tempo. Eu sabia que ele era gringo, que ele não era daqui. Ele também não prometeu casar comigo. E de fato, Jeremias, 4 dias depois dessa noite de amor maravilhosa, o Dr. Michael Stevens deixou o hotel Copacabana Palace e foi embora. Assim como havia programado, ele pegou o avião
e voltou para os Estados Unidos da América. Voltou para Nova York. Comigo ficou a saudade, a lembrança, o cheiro. Toda vez que eu entrava naquela suíte, toda vez que eu entrava naquela suíte para arrumá-la, independente de quem fosse o hóspede, e toda vez que eu olhava para aquela cama, eu me lembrava da noite de amor maravilhosa que eu havia tido com o Dr. Michael, o meu dentista, o meu americano. Só que mal eu sabia que já dentro de mim, em meu ventre, eu carregava um pouquinho do Dr. Michael comigo. É isso, Jeremias, eu descubro 2 meses depois que eu estava grávida. Grávida de um homem que eu sabia. Se chamava Dr. Michael Stevens, dentista. Deus me livre de dizer no hotel que eu havia arrumado um filho de um cliente, de um hóspede. Eu questionei, perguntei para um e para outro se ele sempre vinha ao hotel e muitos disseram não. Esse congresso é a primeira vez que aconteceu e sabe-se lá quando vai acontecer. Eu, grávida, morando na casa da tia Eunice e o Dr. Michael não sei aonde, em algum canto da cidade de Nova York ou em uma outra cidade americana. Aquele homem maravilhoso que contava na época 29 anos. Eu 19, ele 29, 10 anos mais velho do que eu. Jeremias, foi difícil. Foi difícil ter que enfrentar a minha família. Foi difícil ter que dizer para minha mãe, para o meu pai e para os meus 4 irmãos que queriam ir nos Estados Unidos pegar o Dr. Michael. Imagina, gente, pelo amor de Deus. Ele nem sabe que eu tô grávida. E outra coisa, ninguém me obrigou a nada não, gente. Eu me deitei com ele porque eu quis. Eu tinha que assumir a minha culpa. Eu tinha que ser mulher para assumir a minha culpa. Então eu continuo morando na casa da tia Eunice, de quem eu tive todo o apoio deste mundo. E lá na casa da tia Eunice, eu gerei, eu passei a gravidez toda e nasceu a Jennifer. A Jennifer nasceu, Jeremias, no mês de setembro de 1981. Setembro de 81 nasceu a minha filha. Primavera, era a chegada da primavera. Eu continuava trabalhando no Copacabana Palace, mas eu havia saído de licença maternidade. Então eu estava na casa da tia Eunice cuidando da minha filha. E eu tinha que dar sequência na vida. Eu tinha que dar sequência, eu tinha que tirar o Dr. Michael da minha cabeça. Eu havia me apaixonado por um homem que veio, que me curtiu, que teve comigo uma espécie de affair, um affair brasileiro, uma aventura brasileira, mas que havia voltado para os Estados Unidos e nem sabia da existência de uma filha linda que ele havia deixado no Brasil. A Jennifer nasceu linda, a cara do pai. Mas eu tinha que tocar minha vida. E tocando minha vida, Jeremias, eu acabei, depois de um tempo, saindo do Copacabana Palace, fui trabalhar em outro lugar, acabei conhecendo uma pessoa, acabei me envolvendo com essa pessoa, e essa pessoa era o Paulo, e com o Paulo eu me caso e toco a minha vida. Então, olha só, eu tenho uma filha de um norte-americano, ingênua, inocente, não pura, não santa, mas dentro das minhas limitações, Jeremias, dava eu sequência à minha vida no Rio de Janeiro. Eu me caso e com o Paulo eu tenho mais 2 filhos. E o tempo voa. O tempo passa depressa demais. Eu nunca havia escondido da Jennifer que o pai dela era uma outra pessoa. Aí o tempo passou, avançamos 20 anos na história.
Agora tudo era diferente. Eu estava morando no Rio de Janeiro em definitivo, construí a minha vida no Rio de Janeiro, o meu pai já havia falecido, os meus quatro irmãos já tinham se casado, a minha tia Eunice já tinha falecido também, fora vítima de um câncer terrível 10 anos depois do nascimento da Jennifer. Nessa altura eu já estava casada com o Paulo, já tinha mais os meus outros 2 filhos e já tinha Jennifer no ano de 2001, com 20 anos de idade. Exatamente a idade com a qual eu havia conhecido o Dr. Michael. Mãe, eu preciso encontrar o meu pai. Filha, mas como é que você vai encontrar o teu pai, minha filha? Teu pai, eu nem sei, minha filha. Olha, se o teu pai está vivo. Mãe, eu não posso, mãe. Mãe, nós estamos no ano de 2001, século 21. A gente tem tanta informação. A senhora já me contou repetidas vezes a história arrumadeira do Copacabana Palace, que conheceu o dentista norte-americano, que veio para um congresso, ele era lindo, chamava Dr. Michael Stevens, era de Nova York. Mãe, eu tenho que ir atrás do meu pai. Eu tenho certeza, mãe, que eu vou em Nova York e vou encontrar o meu pai. Eu estou guardando até um dinheiro. Olha aí, Paulo, olha aí, a Jennifer com essas coisas na cabeça. Olha, Silvia, deixa, ela tem esse direito. Filha, Jennifer, você sabe que eu me considero teu pai. Eu assumi a paternidade. Eu assumi, minha filha. Eu sou teu pai. Mas eu também não posso negar que você tem esse direito. Você tem o direito de saber quem é o teu pai, ué. Se você tem essa vontade de pegar um avião, de ir até Nova York e de procurar o teu pai, se você o encontrar, ora, então vá. E foi assim, Jeremias, que a minha filha Jennifer, evidente, com tudo programado, guardando dinheiro, se preparando, 4 meses depois dessa conversa, ela embarcava para Nova York, ficaria por lá por 10 dias, atrás do pai, Dr. Michael Stevens, que essa altura do campeonato deveria ser um senhor de aproximadamente 50 anos, deveria ser um dentista casado, pai de outros filhos, ela possivelmente teria outros irmãos, mas ela quis. Eu nem sei se ele, Jeremias, se ele se lembraria. Eu nem sei se ele se lembraria da minha existência. Ora, eu tinha sido a arrumadeira do hotel em que ele ficou hospedado no ano de 1980. Mas ela foi, ela quis, ela queria. Queria porque queria. Não, eu quero, não, eu preciso, não, eu vou, então vai. E quando a minha filha chegou em Nova York, isso era o mês de julho. Você se lembra, Jeremias, que nesse ano, 11 de setembro, aconteceram os atentados em Nova York. Isso foi antes dos atentados, mês de julho, mês de férias aqui no Brasil, verão nos Estados Unidos. 3 dias depois, a minha filha me ligou. Mãe, lá, ela ligou, Jeremias, lá de Nova York, para mim aqui, para mim, Silvia, no Rio de Janeiro. Mãe, oi filha, e aí? Mãe, eu encontrei o papai. Você tá de brincadeira? Eu encontrei, mãe. Meu pai tá vivo. Ó, o meu pai se lembra da senhora. Quando eu contei a história, ele se lembrou. Ó, mãe, eu fui aqui em Nova York, num escritório, que na realidade é uma espécie de CRO aí no Brasil. Não tem o conselho de odontologia? Então, em Nova York eu pesquisei e fui num lugar semelhante. E eu descobri, mãe, Dr. Michael Stevens, ele tem um consultório dentário numa avenida aqui de Nova York.
E ele se lembra da senhora. E quando ele me viu, ele inclusive se emocionou por causa da nossa semelhança. Jeremias, quando a minha filha disse isso, eu não pude evitar as lágrimas. Meu Deus do céu. Será possível que depois de tantos anos ele se lembraria de mim? Da arrumadeira do Copacabana Palace? E mais do que isso, ele havia se casado em Nova York. Ele não tinha filhos, porque ele ficou viúvo 4 anos depois do casamento. A esposa faleceu num acidente automobilístico em New Jersey, uma cidade próxima a Nova York. Ele não tinha filhos, ele só tinha a Jennifer como filha. E depois de uma semana, conforme o combinado, Jennifer estava voltando, e eu vou reencontrá-la, vou buscá-la no aeroporto, aqui do Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão. E quando a Jennifer desembarca, Jeremias, eu estou com o Paulo, meu marido, e eu quase caí das pernas quando vi o Michael. Quando vi o Michael de mãos dadas com a nossa filha. Ele veio, assim que ele soube da história, imediatamente ele quis agilizar tudo e assumir a paternidade da Jennifer. Inclusive hoje, Jeremias, a Jennifer vive com o pai em Nova York. Minha filha fez faculdade, Jeremias, em Nova York. Minha filha hoje é uma cidadã americana. Inclusive está noiva. Mas espera aí, eu estou me adiantando. Deixa eu falar do reencontro que eu tive. Eu vou lhe confessar que as minhas pernas tremeram quando eu vi aquele homem, o mesmo ano, o mesmo homem de 20 anos atrás. Evidente que ele me olhou ressabiado, de olhar baixo. Aliás, o meu marido estava do meu lado, Paulo, que também o recebeu com muita gentileza, e nem haveria de ser diferente. Tantos anos haviam se passado. Eu não sei. Que coisa fantástica, a nossa história foi interrompida, perdemos o contato. Eu, na minha limitação, não consigo falar com ele nos Estados Unidos. Ele não soube da filha durante esses anos todos, mas de repente, 20 anos depois, ele estava ali no Rio de Janeiro, sozinho, livre, desimpedido. Eu jamais poderia ter qualquer tipo de coisa com o Michael. O Michael sempre foi, é e sempre será o pai da Jennifer, da minha filha, da minha primogênita. Eu sou uma mulher casada, mas eu posso dizer com todas as letras que eu amei esse homem. O Dr. Michael Stevens, eu o amei com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Depois disso, Jeremias, se passaram 11 anos, minha filha foi embora para Nova York. Hoje, inclusive, no momento em que você lê essa carta, um dos meus filhos, com Paulo, o meio-irmão da Jennifer, também está lá, está estudando. E aí o Michael, de vez em quando a gente se fala. Ele aprendeu muito do português que a minha filha ensinou. E aí a gente se fala por telefone, mas por mais que nem eu diga nada, e por mais que ele também não diga nada, no meu olhar e no dele, está registrado os momentos inesquecíveis, no famoso Copacabana Palace, com essa famosa trilha sonora. Foi o amor que eu vivi em apenas uma noite. Uma noite durou.
it will always